Fala palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar, deixar o seu like, ativar o sininho, comentar. Episódio com os comentários da semana foi bem legal de novo. A gente vai continuar fazendo sempre. Lembrando que daqui a pouco a gente vai ter live também, daqui a pouco a gente vai ter outras maneiras de interagir com você que está aqui inscrito no nosso canal. Estamos chegando aí em 10.500, acho que ultrapassamos 10.500 inscritos. Nossa próxima meta é 15 mil. Vamos definir essa data aí, viu, diretor? A gente tem que trocar essa ideia aí que a gente fala, todo programa eu falo que a gente vai trocar essa ideia e definir essa data. Vamos bater esse martelo? Vou te mandar um zap lá pra gente lembrar disso. Bom, segunda-feira, mas tem jogo do Palmeiras. Calendário desmembrando, jogos atrasados, jogos vindo, data FIFA, enfim. Palmeiras pega o Sport, vai jogar em casa. O jogo que realmente está aí na mente do palmeirense é o jogo do dia 31 contra o Corinthians, no domingo. Mas tem esse jogo contra o Sport que é fundamental. É o lanterna do campeonato, é um clube contra quem o Palmeiras não pode sonhar perder pontos. Nem tem muito o que comentar, é 3 pontos. Ah, vai entrar com o time assim, vai entrar com o time assado. Acho que isso importa pouco. Tem que colocar em campo quem tiver com melhor condição de jogo mesmo, sem discussão, não precisa ninguém... tá descansado, tem um reserva pra jogar? Põe um reserva pra jogar. Mas é o seguinte, foco é dia 31, sem abandonar os 3 pontos dessa segunda-feira, que podem ser obtidos com tranquilidade, como a equipe mista do Palmeiras é muito competitiva, principalmente para enfrentar um adversário que não vive um ano bom como é o Sport. Mas o Sport pode dar um sustinho aqui, sustinho ali, pode. Mas o Palmeiras tem, vamos dizer, obrigação de passar pelo Sport. Pô, essa mesa mais pra cá um pouquinho, que eu não tô gostando do foco. Aí, ficou melhor esse foco aqui. Bom, mas a notícia do fim de semana não tem nada a ver com o esporte. A notícia do fim de semana tem a ver com Andreas Pereira. Andreas Pereira, que a primeira informação que eu tive vindo de fonte grande do Palmeiras foi: o Palmeiras não está fazendo nenhum movimento por ele. E de fato não estava, mas a partir do momento que o Júlio Enciso não deu certo, pessoas que trabalham, o staff do André se aproximou do Palmeiras, deu aquele famoso oi sumida, e eles conversaram. E o Andrés está perto de ser jogador do Palmeiras. Essa é a notícia. Acho que quem acompanha o Palmeiras viu no final de semana que o Andrés está perto do Palmeiras. Ele deve vir em definitivo, tá? É um jogador que deve... No começo do ano, as cifras giraram em torno de 20 milhões de euros para a contratação do Andrés. Naquele valor impossível, então até uma das razões dessa negociação estar saindo agora é porque o valor é bem menor, né? Deve sair com metas algo entre 10 e 12 milhões de euros. E por que o Fulham está querendo vender? Porque ele tem contrato até o fim do ano só, até o fim do próximo ano só, ou seja, até o meio de 2026. Ou seja, no final do ano ele poderia já assinar um pré-contrato e sair de graça, e aí o Fulham ia deixar de ganhar 10 milhões de euros, né? Então não dá para abrir mão de 10 milhões de euros, é muita grana, estamos falando aí de mais de 60 milhões de reais. E o Andreas chega para resolver um problema? Essa é a pergunta que eu trago. O Andreas Pereira é um jogador que sabe jogar como volante, como 8, né? Sabe jogar como meia central também, num esquema em que ele não é necessariamente volante, mas ele joga centralizado, e ele sabe jogar como meia ofensivo também. O Palmeiras está atrás de um 8 e de um 10, e de repente pode estar trazendo um 8 que é 10, um 10 que é 8. Características do Andreas Pereira, tá? Isso é muito fácil de vocês verem também, só procurar no YouTube, você vai ter lá Goals and Skills do Andrés, tem bastante coisa interessante, e aí você vai notar que o Andrés é um meia de condução de bola, é um jogador que tem a bola grudada no pé, é gostoso de ver ele jogar por conta disso, é um jogador audacioso com a bola no pé, é um jogador que não é burocrático, ele não recebe e volta para trás, você dificilmente vai ver o Andrés fazer isso. Nisso ele é muito parecido com o Richard Rios, né? Ele é um jogador que prende a bola no pé mesmo, ele carrega ela, ele fica rodando, procurando uma grande opção, ele não tem medo de driblar adversários, de limpar a jogada. É um jogador que tem muita coragem para jogar, e isso é muito bom, porque a gente está sofrendo um pouco com atuações do tanto... Não é nem atuações, são ações burocráticas de jogadores do Palmeiras, né? A gente vê Facundo é o cara que facilmente volta a bola para trás, o Martínez facilmente volta a bola para trás. É claro que isso faz parte do jeito de jogo proposto pelo Abel, mas o jogador tem que ter a audácia de pegar aquela bola e tentar algo diferente, né? O Estevão tentava sempre algo diferente, e o próprio Rios tentava algo diferente, e normalmente criavam jogadas importantes. Então o Palmeiras vai
entendo o Andreas, que está muito perto, tá? Assim, informação que eu tenho também, mas que colegas que estão sempre bem perto de negociações, como o próprio André Hernan, o Danilo Lavieri, Bruno Andrade, Vene Casagrande, colegas que são muito fortes de apuração também, trazendo essa informação. Então eu fico tranquilo com a informação da minha fonte também, de que há uma proximidade realmente do André chegar. A pergunta que eu faço é isso: será que ele resolve, né? Ele é o 10 que o Palmeiras precisa? Ele é o 8 que o Palmeiras precisa? Ou é um jogador que de 29 anos, está vindo caro? Tem que pensar essa contratação de várias maneiras, né? Eu entendo que se é o mesmo jogador que o Palmeiras queria há 6 meses e estava disposto a pagar 10, está disposto a pagar 20 e agora vai pagar algo entre 10 e 12, já valeu a pena. Se você fizer, aí é pura matemática, já valeu a pena. Mas você tem também outras questões. O contexto do time hoje é outro, né? Hoje você não tem o Rios, e você não tem esse meia, porque o Veiga é o jogador que é o meia, que cria ali, e o Palmeiras não está podendo contar com ele, está com problema físico, né? E agora problema clínico no pubis também. Então imagina, ele vinha de uma sequência de jogar mais ou menos com frequência e agora sem jogar parado todo esse tempo, é difícil imaginar qual o tempo que ele vai demorar para se readaptar, né? E você trazendo o Andreas, ele não é o 10, mas ele sabe atuar ali, ele sabe enfiar uma bola, ele é bom de lançamentos, é um cara que sabe tabelar, sabe entrar na área, é um meia muito completo. É um meia formado no futebol europeu, né? Formado no futebol belga. Rapidamente ele passou para o PSV, depois foi para o Granada, jogou na Espanha por um bom tempo também. O clube que ele mais jogou foi o Fulham, né? No Flamengo ele soma 53 jogos, no Fulham ele tem mais de 100, são 115 se não me engano, né? São muitos jogos. Ele também passou pela base do Manchester United, ou seja, tem um carimbo de qualidade de formação que é incontestável, né? Você ter um carimbo do United é como você ter um carimbo do Palmeiras, do Barcelona, do River, das grandes canteiras do próprio São Paulo, né? Das grandes categorias de base. E ele se encaixa nisso, né? Ele é um jogador desse quilate, desse peso. O fundamento dele é muito bom. Agora, é curioso lembrar, não tem como a gente falar de Andreas Pereira num contexto de Palmeiras e não falar da bola perdida para o Daverson, que aliás no outro vídeo aqui eu falei o Everton, pô, lógico que não foi para o Everton, foi para o Daverson, que fez o gol da conquista da Libertadores de 21. Aquele tipo de lance é um lance que às vezes acontece com o Andreas e às vezes acontecia com o Rios. Não são, por acaso, jogadores de características que a gente possa comparáveis, né? O Andreas é um cara que ele recebe aquela bola ali e ele já cresce o olho para frente, jogador que é muito confiante com a bola no pé. Então, às vezes você vê alguns vídeos dele em que ele roda e abusa e perde a bola, né? Mas eu creio que um erro daquele tamanho, raramente ele voltará a cometer. Até teve uma deslizada no Fulham recentemente. Mas enfim, ele errou favorecendo o Palmeiras, agora o palmeirense torcer para ele acertar e favorecer o Palmeiras. É um cara muito ligado ao Flamengo, se identificou muito com o Flamengo. Inclusive já no Fulham, junto com o Rodrigo Muniz, mandava mensagem para a torcida do Flamengo, se referindo a ela como nação, fala nação, fala nação. Então vai ter que ter um trabalho de desconstrução também. Mas vamos e venhamos, por mais que haja essa rivalidade aí, o Flamengo não é o Corinthians, né? E se o Carlos Miguel foi bem recebido, e foi bem recebido, não vai ser o Andreas que vai chegar, vestir a 8 e jogar, que vai ser mal recebido. É um jogador que chega para jogar. Você pode automaticamente, com todo respeito ao Lucas Evangelista, tirar o Lucas Evangelista e colocar o Andreas. O Andreas está pronto para o time. Não vai ser isso que vai acontecer, e não estou desmerecendo o Lucas, tá? É só que a característica do Lucas é mais distante da do Rios do que a do Andreas, e o Palmeiras estava habituado a jogar com o Rios nessa função, né? Diferentemente do Rios, o Andreas ele dribla com mais objetivo de carregar o time junto com ele, né? O Rios ele carregava a bola mais para si, né? Então também tem essa diferença. Eu considero uma contratação muito boa, está muito perto de se concretizar, é um acerto, é o 12º ou 11º nome contratado pelo Palmeiras. De todas as peças que poderiam faltar, talvez a último senão seria um 9, né? Mas eu acho que dá para dizer que o problema de 10 e de 8 na rotação, como eles vai precisar fazer, com o Maurício, com o Veiga voltando aos pouquinhos, com o Felipe podendo jogar por ali, com os dois volantes ali, com o Lucas Evangelista, tá resolvido no meio campo. Com esse meio campo o Palmeiras vai até o final do ano,
e considero que o Palmeiras está realmente com um time muito forte e vai melhorando o seu elenco também, não só o seu 11 titular. Vai ficar muito pouca desculpa para a comissão técnica se esse time fizer água, né? Já é muito pouca a margem de desculpa e agora ficou ainda menor com a chegada do Andrés, que pode pipocar. Quando você estiver vendo esse vídeo aqui, já pode estar definida a contratação. Obrigado por você ter chegado até aqui ao final. Por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para você acompanhar sempre a gente. Vídeo novo todo dia falando de Palmeiras. São 15 anos de setorismo, 40 anos de arquibancada, 25 de jornalismo para trazer para você informação sem especulação, sem loucura, sem fake news, sem avaliar com fígado, com raiva, avaliar com a cabeça. É claro que dá raiva, é claro que o futebol é feito de emoção, mas aqui a gente tenta sempre fazer uma análise com o pé no freio no sentido da raiva, né? O que alguns chamam de passapano. Então, se você quer passar menos raiva e conversar de Palmeiras, vem pra cá que a gente vai estar sempre aqui para você. Até o próximo vídeo, um abraço.